Queridos, tudo bem? Pastor Ramon aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, trazendo para os irmãos aí uma série de mensagens na primeira carta de João. Se você não viu as outras, procure aí na nossa playlist, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu gostei, o comentário com alguma pergunta ou algo que você queira aí nos dizer, alguma sugestão. Hoje nós vamos do capítulo 3, do verso 11 até o 16, que diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto reconhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? Que texto maravilhoso. Vamos parar por aqui. A proposta são vídeos curtos, né? Então, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos conduza em mais esse momento de estudo da Santa Palavra. No último vídeo, nós vimos, então, que João ele termina mais uma vez o teste moral. Ele chama os crentes a viverem uma vida justa. E pior, ele diz que quem não vive assim procede do diabo. E o diabo é um derrotado, consequentemente, aqueles que o seguirem também cairão na mesma derrota, ou seja, não vale a pena seguir o diabo, vale a pena viver uma vida justa aqui na terra. E isso mostra para nós que o cristianismo ele é mais do que um conjunto de ideias apenas, não é algo meramente intelectual, mas o cristianismo é uma forma de viver, é uma forma de enxergar o mundo. Então, não adianta você dizer que é crente, mas as suas atitudes serem contrárias à santa lei de Deus. Não adianta, por exemplo, falar que é crente e apoiar o aborto, apoiar a ideologia de gênero, essas coisas que têm engraçadas por aí nos nossos dias. Ser crente é uma forma de ver o mundo, é uma forma de viver, é muito mais do que uma mera declaração da boca para fora. E aí ele termina dizendo que quem não ama o irmão não procede de Deus e nem pratica justiça. Ou seja, o amor está muito ligado a esta vida que João chama o crente a viver. Ou seja, nós precisamos viver uma vida de amor. E a vida de amor é uma vida na prática da justiça. Irmãos, amor, essa ideia de amar o irmão, ele é um conceito muito antigo. E principalmente esse de quem não ama não pratica justiça. Dá uma lida depois no profeta Miqueias, capítulo 6, no verso 8. E é isso aí, essa ideia vai ser ecoada por todo o Novo Testamento. Paulo, em Gálatas 5,14, Romanos 13, de 8 a 12, a carta de Tiago, capítulo 3, verso 8, todas elas repercutem essa ideia de que o amor é o cumprimento dos mandamentos, né? O amor, a prática do amor faz com que uma pessoa ande na prática da justiça. Então esse verso 11, ele serve de uma transição, ele está passando do teste moral para o teste do amor ao próximo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta lá na introdução, o primeiro vídeo, que João ele estrutura a carta em 3 testes, né? O teste da vida santa, do amor ao próximo e o teste doutrinário, né? Aqui nós vamos entrar nesse teste do amor mais uma vez. Vamos para algumas notas, então. Olha como é que ele começa reforçando a ideia de que o amor não é um novo ensino. Ele já disse isso, mas ele vai reforçar de novo que viver na justiça é viver no amor, e isso é um mandamento antigo. O verso 11 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, diferente dos falsos mestres que estavam ali por aquela região, os falsos mestres diziam trazer um novo ensino, uma experiência diferente com Deus, uma experiência que os apóstolos não deixaram ali para que as pessoas soubessem, é uma espécie de gnose. Mas João, ao contrário, diz: olha, eu não estou trazendo nada novo, eu estou me fundamentando na doutrina de Cristo, na doutrina apostólica, na doutrina que já está
apresentada no Antigo Testamento. João fala muito da vinda de Cristo, da divindade de Jesus, do mandamento do amar aos irmãos. Tudo isso ele ouviu de Cristo. Capítulo 1, verso de 1 até o 4, ele fala, olha, os capítulo 1, verso 1 e 4, ele fala, olha, eu ouvi da boca de Jesus, esses ensinos vieram deles. Então é Cristo quem nos chama a amar uns aos outros. Por isso que este é o mandamento que nós ouvimos desde o princípio, porque o Evangelho, ele firma-se nesse amor. É lógico, é preciso deixar muito claro que hoje existe uma narrativa hoje de que o cristianismo é uma religião do amor, no sentido de que é um amor libertino. Não é isso. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura não nos chama a ter esse amor libertino. No último vídeo nós vimos como existem critérios de julgamento. Toda a carta de João, ela está nos dando critérios de julgamentos do verdadeiro amor e do verdadeiro crente. Então não caia nessa. Tá? Olha, por exemplo, como é que João, ele depois dá um exemplo negativo de como que eu devo amar. E aí ele dá um exemplo negativo sobre o amor. Verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Então, você deve amar, né? Amem uns aos outros. Como? E ele começa de forma negativa. Não como Caim. Não ajam como Caim. Porque o ódio de Caim não foi amor que levou a essa circunstância. O ódio de Caim aqui, meus irmãos, está associado ao maligno, né? Olha que coisa. Não segundo Caim, que era do maligno, né? O que levou ele, esse ódio que ele teve pelo seu irmão, faz com que Caim esteja entre Você lembra que João divide o mundo em dois, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqui ele coloca Caim, né? O ódio de Caim associado a ser filho do diabo. Por que Caim matou o seu irmão? Olha como é que continua. Verso 12. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ou seja, qual foi a motivação para Caim matar Abel? Inveja. Inveja associada, né? Olha como é que a inveja é extremamente associada ao ódio, né? Inveja é exatamente você odiar as coisas que o outro tem. Então, existe uma referência aos falsos mestres aqui, tem que ser dito, porque os falsos mestres queriam destruir a igreja por inveja. Eles queriam o espaço das lideranças, eles almejavam dons que Deus não deu. Então eles, por inveja, queriam destruir a igreja, e agora João está associando esta inveja, este ódio, ao maligno. Ou seja, com esse exemplo negativo, ele está dizendo assim, olha, no trato com os irmãos, você não pode ser assim. Nós não somos aqueles que invejam, que odeiam os outros pelo que eles têm. Eu não posso odiar o meu irmão pelos dons que ele tem, por exemplo. A nossa atitude, principalmente em igreja, tem que ser uma atitude de reconhecimento, de olhar para o irmão que tem dons que eu não tenho e ter ele em alta. Na verdade, toda a vida, irmã, é assim. É você olhar para o seu irmão tendo ele em alta, tendo ele sempre como acima de você. E olha que interessante, se todos na igreja olhassem para o outro como sendo alguém acima, olha que lindo que seria, meus irmãos, os nossos problemas acabariam, os nossos relacionamentos seriam muito mais tranquilos, muito mais amáveis, muito mais amigáveis. Mas infelizmente a inveja é algo que roda também dentro do meio da igreja, e não deve ser assim. Inveja associa a pessoa ao maligno, não associa a pessoa com Deus. Olha como é que ele compara esse ódio de Caim e Abel agora. Olha que interessante. Ele compara o ódio de Caim por Abel com o ódio do mundo pela igreja. Olha só. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Verso 13. O mundo é semente de Caim. Né? A perseguição não fica... Mas por que o mundo persegue tanto o cristianismo? Fica confuso com isso não, meu amigo. Porque o mundo é semente de Caim. Não espere ter voz no mundo. O mundo quer te calar. Agora, olha o contraste onde eu queria chegar.
Caim odeia, o mundo odeia. Então, se o cristão odiar o irmão, se o cristão tiver inveja do irmão, ele está se assemelhando ao mundo. Ele está fazendo não as obras de Deus, mas as obras do maligno. Ele não está sendo ele não está tendo uma vida justa e santa, moralmente correta, como foi pedido nos versos anteriores. Olha como é que João vai amarrando a ideia. Falou, olha, o mundo é assim, nós não. Os crentes não são assim. Os crentes não vivem no ódio, não vivem na inveja. Você quer saber se você é ou não do mundo? O amor é um dos testes principais. Olha como é que continua o verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha só, olha o contraste. Caim odiou, Caim teve inveja, o mundo odeia, o mundo tem inveja. Como é que nós sabemos que nós não somos do mundo? Muito simples, vivemos no amor. Enquanto o mundo nos odeia, nós nos amamos. Nós somos aquele povo que dá as mãos, entrelaça as mãos e vive em amor uns pelos outros. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que igreja perfeita, não seria? Que igreja perfeita, onde todos se amam, onde todos têm o outro em alta estima, né? E olha, quem não ama não passou para a vida eterna, permanece na morte. Que coisa horrível. Como é que continua o verso 14? Aquele que não ama permanece na morte. Pesado, né? Falta de amor significa morte espiritual. Quem não ama, e João já mostrou para nós que não existe um meio termo, ou você ama ou você odeia. Não existe aquele negócio, eu não amo e nem odeio. Eu não amo, mas eu também não quero contato com aquele irmão ali. Não existe isso. João já mostrou que quem não ama, quem simplesmente é indiferente para com seu irmão, já o odeia. E quem odeia, comete assassinato. E quem é assassino pertence à mesma linhagem que Caim pertence, ou seja, odeia e então faz parte do mundo. Eu não sei se nós compreendemos isso. Será que no seu coração está essa ideia? Olha, o amor que eu devo aos meus irmãos, que é um amor prático, evidencia a vida eterna. Eu preciso amar. Quem ama está com Deus, tem a vida eterna. Já o contrário, olha o verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. De onde João tirou isso, meus irmãos? Jesus Cristo disse isso. Dá uma olhada lá depois em Mateus 5, principalmente os versos 21 e 22. É o próprio Jesus Cristo que diz: amar é evidência de salvação, odiar, ser indiferente, é ser do maligno. O mundo é que odeia, os crentes não. Os crentes são perdoadores, são mansos, amam os seus irmãos. E lembra que João já disse para nós que amor não é esse mero sentimento, como se diz hoje. Eu até fiz um exemplo, hoje o amor ele é muito confundido. Por exemplo, quando duas pessoas vão fazer sexo, falam, estão indo fazer amor. Mas olha, não, João vai dar para o verso 16 aqui, ele dá o maior exemplo de amor. E mostra como o amor é prático. O amor é atitude. E o maior exemplo de amor é Cristo. Olha como é que continua o verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Se o exemplo do mundo é Caim, o exemplo para a igreja é Cristo, é Jesus. E como que Jesus amou? Ele chegou assim, meu irmão, eu te amo. Ele fez também, mas qual foi a maior prova de amor? Ele subiu na cruz. Tem muita gente que acha que Jesus Cristo foi um político revolucionário que queria derrubar as bases do sistema. Balela, meus irmãos. Cristo veio para uma obra maravilhosa e grande. Ele veio dar o maior exemplo de amor, salvando os crentes, entregando a sua própria vida, morrendo de forma substitutiva por aqueles a quem ele ama. Ele deu a vida por nós. Foi um sacrifício, ele se entregou, ele humilhou, ele deu um passo em direção ao ofensor.
Lembra, meus irmãos, que quem iniciou a guerra com Deus não foi Cristo, fomos nós. É o ser humano que estava em guerra com Deus. Nós éramos os inimigos e Cristo deu um passo em direção. Ele foi e fez a reconciliação. Pagou um preço altíssimo por isso. Olha o exemplo. A maior demonstração de amor é dar a vida pelos pecadores. Olha que coisa. Então veja que amor, meu irmão, é atitude. Como é que você ama o seu irmão necessitado? É quando você põe a mão no bolso e abençoa ele com o que ele precisa. Como que você ama um irmão em luto? É quando você senta e chora com ele, e derrama as lágrimas e sente a dor com ele. É isso que é amor. Não é um mero sentimento, não são palavras vazias. O ódio levou Caim a matar o seu irmão. O amor levou Cristo a dar a vida. O ódio traz morte. O amor trouxe vida. Olha que coisa linda, meus irmãos. E como que nós devemos responder a isso? Continua o verso 16. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Esse é o dever do crente, não é opcional, não é algo. Devemos, é o nosso dever. O nosso sacrifício é diferente. Ele é um sacrifício de vida. Cristo literalmente deu a sua vida em sacrifício, ele morreu por nós. Agora o nosso sacrifício é dar a vida pelos nossos irmãos, é viver para eles, é olhar para eles, é tê-los realmente como alguém. Essa palavra irmão em Cristo, parece que ela tem sido muito vazia nos nossos dias. Nós somos irmãos da mesma família. E irmãos não podem ver os outros em necessidade e simplesmente cruzar os braços. Não pode acontecer. Então, eu preciso dar a vida para o meu irmão. Meu sacrifício é um sacrifício de vida. Como que eu faço isso? No nosso próximo encontro nós vamos falar mais a respeito disso. Queria fazer algumas aplicações finais, parece que o vídeo já está dando um tempinho a mais. Primeiro, amor bíblico não é conversa fiada. Esse negócio de, eu não odeio, mas eu também não quero conversa com fulano. Querido, você que é membro de igreja, meu irmão pastor, que talvez tenha alguma divergência com alguém, olha, não dá para ser assim. Nós precisamos resolver os nossos problemas. Precisamos realmente dar um passo em direção ao que nos ofendeu, ou aquele a quem ofendemos, e ir até eles. Porque a indiferença, esse negócio de, eu não amo, mas não odeio, isso é falta de amor. E falta de amor é ódio. Não tem meio termo. Então, conserte a sua vida, né? Coloque ela em direção ao amor. Ame seu irmão, ame aquele que te ofendeu, conserte seus relacionamentos e tenha a vida santa. E saiba que isso é evidência de vida eterna. A segunda aplicação, esse texto nos mostra aqui que o motivo das nossas guerras pessoais são falta de amor. E nós também precisamos reconhecer isso, gente. Quem não reconhece isso, porque reconhecer a falta de amor, o amor traz perdão, compaixão e alegria. Então, se eu não parar e falar assim, eu tenho um problema, porque o amor traz essas coisas, mas o ódio traz guerra. Eu preciso entender, se eu estou em guerra, se eu estou em contenda com alguém, pode ser que o problema seja ódio no meu coração, falta de amor. Porque o amor do Pai retira o ódio dos nossos corações. Então, se nós examinarmos a nós mesmos e buscarmos o amor do Pai, Ele nos conserta. Cristo Jesus, meus irmãos, Ele é a resposta para todos os nossos problemas. Busca no amor de Cristo, ame o seu irmão, conserta a sua vida. E por último, esse texto é muito claro também mostrar que a certeza da salvação vem com evidências. Cuidado, meus irmãos, para não se enganar, porque tem muita gente que acha, que ama dizer que está salvo em Cristo Jesus, que é um salvo em Cristo Jesus, mas não traz evidência disso. Por exemplo, cuidar dos irmãos da igreja não é uma tarefa só do pastor, você está percebendo? Tem muita gente que acha, eu vou sentar na igreja, eu vou só participar dos cultos e tudo bem.
Irmãos, cuidar da igreja não é tarefa só do pastor, é tarefa de todos. Nós amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Quem não conhece o amor de Deus, quem não ama, não conhece o amor de Deus e não pode dizer que é alvo desse amor, não. O amor de Deus é maravilhoso e quando ele entra na nossa vida, ele nos modifica. E uma das coisas que ele faz conosco é que amemos os nossos irmãos e cuidemos dele. Irmãos, se não há em nós uma firme disposição para nos sacrificarmos pelos outros, pelos irmãos em Cristo, sempre que for necessário, ainda que nós tenhamos, meus irmãos, que renunciar coisas preciosas para nós, como a própria soberba do coração, como que nós podemos dizer que somos salvos? Se eu não sou capaz, se eu não estou disposto a dar a minha vida pelo meu irmão. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos prepare para a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.